O tema hoje é o mesmo de domingo, o caminho para não andar ansioso e ter paz de espírito. E como introdução, queridos, nós queremos voltar a falar da ansiedade. O que era a ansiedade? A ansiedade é a preocupação com os cuidados da vida. Quando nós estamos demasiadamente preocupados com as questões da nossa vida, isso vai gerando uma ansiedade no coração, e se ela não é tratada, isso pode crescer e se tornar em um transtorno de ansiedade. E aí já é um processo mais avançado, e depois, então, pode virar uma depressão que pode chegar a um fim muito ruim. Por isso precisamos tratar. E a Bíblia é um bom livro, é um bom remédio, pelo qual podemos tratar desse tema da ansiedade. A preocupação, queridos, é a falta de confiança em Deus e na sua palavra. A ansiedade é a preocupação com os cuidados dessa vida. E a preocupação é a falta de confiança em Deus e na sua palavra. Quando estamos demasiadamente preocupados, a nossa confiança em Deus não está bem. Ela está estremecida ou ela não existe. Certo? E quando temos confiança em Deus, essa confiança em Deus ela gera descanso na nossa alma. Quando conseguimos descansar em Deus, a nossa alma fica tranquila, fica longe da ansiedade. Então, uma coisa é consequência da outra. Ansiedade é preocupação, a preocupação é a falta de confiança. Quando nós nos voltamos para Deus e confiamos nele, aí nós descansamos. Ficamos bem descansados. Ok? Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Primeiro texto que vamos ver, Mateus 11, 28. Vamos ler do 28 ao 30. Jesus faz um convite nesse texto de Mateus 28. É um texto bem conhecido. E aqui Jesus mostra o caminho para fugir da ansiedade. Domingo a gente viu lá em lá em Filipenses, né? Caminhos para fugir da ansiedade. Aqui em Mateus, Jesus novamente mostra o caminho, ou alguns caminhos, para que possamos então fugir da ansiedade, sair da ansiedade, ou não entrar nela. Vamos ler o texto de Mateus 28, Mateus 11, versos de 28 a 30. Diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. Jesus diz aí, vinde a mim. Ele faz um convite a cada um de nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados aí, queridos, é como alguém batendo no peito com muita aflição. E essa era uma prática do povo judeu na época de Jesus. Você bater no peito em aflição, exatamente essa expressão que Jesus vai se referir. Vinde a mim, todos vocês que estão aflitos, batendo no peito, estão cansados, sobrecarregados. Sobrecarregados aí é com um excesso de carga, um excesso de peso, que pode ser no corpo físico ou na alma, né? Na mente, nas preocupações com o dia a dia.
E eu queria ler um texto com os queridos irmãos em Lucas 18, lá na parábola do fariseu e do publicano, que mostra a figura desse homem batendo no peito, com grande aflição. E talvez você esteja nessa situação de muita aflição, batendo no peito. Lucas, capítulo 18, verso 9. Se você tem a sua Bíblia, por favor, me acompanhe. Lucas 18, versículo 9. Diz aí o seguinte, vamos ler até o versículo 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aí está, querido. Alguém que está aflito, ansioso, batendo no peito, é alguém que está precisando da ajuda de Jesus. Alguém que está numa postura arrogante, como o fariseu, o texto diz que ele não desceu justificado por causa da sua arrogância. Mas o publicano, que era uma pessoa mal vista na sociedade lá entre os judeus, porque o publicano era quem colhia impostos, né, como Mateus e como Zaqueu, que eram publicanos. Os judeus não gostavam dos publicanos porque eles colhiam os impostos para Roma e, muitas das vezes, extorquia o povo. Por isso Jesus compara, então, o publicano com o fariseu. O fariseu era alguém religioso, né? Mas Jesus diz aqui que o publicano desceu justificado, porque na sua humilhação, na sua aflição, ele batia no peito e clamava: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Então, quando Jesus faz o convite ali para os cansados e sobrecarregados, ele está fazendo exatamente esse tipo de convite para todos quantos estão necessitados, estão precisando da graça bendita do Senhor. Eu queria que você voltasse aí a Mateus 11. Vamos voltar ao texto de Mateus 11, 28 e 29. Jesus diz: vinde a mim, todos, sem exceção, todos que estão se sentindo cansados e sobrecarregados. Todos esses. Aqueles que estão se sentindo aliviados certamente não irão a Jesus, e aí certamente vão continuar sentindo ansiedade por diversas coisas. Porque quando Jesus aponta para ele próprio, que é o caminho, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus aí dá uma promessa. Ele diz: eu vos aliviarei. Então Jesus promete aliviar o fardo pesado que muitas das vezes está na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, trazendo a ansiedade. As preocupações da vida, principalmente nesse tempo agora, e Jesus já sabia que naquele tempo as pessoas andavam preocupadas com diversas coisas, e ele sabe hoje também que a nossa sociedade anda demasiadamente preocupado com diversas coisas. Por isso Jesus faz esse convite ainda para nós hoje: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas sobrecarregado aí também tem outro porém. Sobrecarregado de religiosidade. Quando você vai lá ao dicionário grego, essa palavra aí, sobrecarregados, de cerimônias religiosas. E Jesus sabe. E sabia que, naquele tempo, as pessoas estavam cansadas de religiosidade, assim como hoje. E eu quero dizer a você que a religiosidade, as cerimônias religiosas, elas não trazem alívio. O que traz alívio é a paz de Cristo, que excede todo entendimento. É quando nós vamos a Cristo, e pegamos o fardo dele que é leve, e trocamos pelo nosso, que é pesado. Muitas das vezes a gente está assim, religioso, fazendo tudo para encontrar paz. Mas essa paz, esse descanso, ele não vem por aquilo que nós fazemos, queridos. Ele vem por aquilo que somos em Deus, não pelo que fazemos para Deus. E às vezes a gente inverte isso, né? Porque a religiosidade toma conta do nosso coração e a gente esquece de aprender com Jesus e a gente começa a fazer, achando que aquilo então vai trazer alívio ao nosso coração e que vamos agradar a Deus. Mas, queridos irmãos e amigos, o que vai agradar a Deus e o que vai trazer alívio ao nosso coração e paz de espírito é quando nós vamos a Cristo e aprendemos com Ele. Veja o versículo 29. Olha o que Jesus diz aí. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Então, para que esse descanso seja efetivo, nós precisamos ir a Jesus e aprender com Ele. Esse é o segredo. O segredo é ir a Jesus, mas ir com disposição de aprender. E essa disposição de aprender, querido, é o coração humilde, quebrantado. Como lá em Mateus 5, no começo do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espíritos. Algumas traduções, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o pobre de espírito? É quando nós entendemos que precisamos de Deus. É como se fosse um mendigo espiritual. Aquele que chegou ao fundo do poço e sabe que precisa de Deus, que precisa do Senhor. E aí então ele consegue entrar na escola de Jesus. Porque de outra forma, queridos, quando vamos a Deus com a nossa autossuficiência, achando que a gente já sabe tudo, a gente não consegue aprender com Jesus. Esse é o segredo ali. Aprendei de mim. E aí ele dá uma dica. Aprendei de mim, por quê? Porque sou manso e humilde de coração. Ora, se Jesus, que é o professor, ele é humilde e manso, como nós que somos os alunos, vamos até ele com uma postura arrogante, de que a gente já sabe todas as coisas? Via de regra, queridos, quando vamos ao Senhor dessa forma, nós não aprendemos nada. E logo o nosso coração não consegue descansar. Porque ele diz aí, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Para que a nossa alma possa achar o descanso em Deus, é preciso que a gente vá com essa atitude de humildade, para aprender com Cristo. O descanso que ele promete para a nossa alma, né, é como se fosse um recreio para a alma. A nossa alma vai descansar em Deus, vai descansar em Cristo. Mas com isso, a gente precisa colocar toda a nossa confiança nele. Precisamos confiar que o Senhor de fato tem a solução para as questões da nossa vida, que ele de fato é o remédio, que ele de fato vai dar a direção correta, que ele vai abrir a porta,
que ele vai operar o milagre, que ele vai dar graça. Se o milagre não chegar, ele vai dar graça para suportar as batalhas, as dores, as lutas. Mas a confiança no Senhor é que vai trazer o descanso prometido. Se eu não confio, logo eu não descanso. E para eu confiar, eu preciso ir com o coração humilde, humilde e quebrantado. Aí sim eu vou achar o descanso. E quando eu então encontro o descanso, queridos, aí não há ansiedade. A ansiedade é o oposto do descanso. Quem descansa em Deus não anda ansioso. Quem está ansioso não está descansando em Deus. As duas coisas não caminham juntas, porque elas são opostas uma à outra. Jesus nos convida, no versículo 29, no versículo 30, ele vai completar o 29, ele nos convida a trocar de fardo. A gente vai até ele com o nosso fardo pesado nas costas e troca pelo fardo de Jesus. Ele diz aí, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos irmãos, seguir a Cristo e andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade, não é um fardo pesado, pelo contrário, é andar em um caminho de leveza. Tem muita gente que acha que isso é enfadonho, seguir a Cristo é um fardo pesado. Queridos, muito pelo contrário. Seguir a Cristo, andar nas pegadas de Cristo, é um caminho de extrema leveza para a alma. É o caminho onde você vai encontrar paz de espírito. Seguir as pegadas do Mestre é o caminho que eu e você precisamos nesse tempo e em qualquer tempo, para não andarmos ansiosos. Porque ele garante, quando nós vamos a ele, entregamos as nossas preocupações, ele nos dá o fardo dele que é leve. Ele diz aí, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o versículo 29 diz, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Seja qual for, querido, a situação, né, seja a mais difícil ou a menos difícil. Quando vamos a Cristo e entregamos a Ele as preocupações, trocamos de fardo com Ele, a nossa alma vai encontrar um tremendo descanso. E eu queria olhar um texto de Marcos, com os queridos irmãos, Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos é um bom evangelho, né, irmãos? Marcos é tremendo. E eu queria ir com vocês até Marcos, capítulo 4. A vida abundante que Jesus tem para nós, cheia de glória, cheia de alegria e paz, ela é concreta, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de tempestades. E eu quero olhar o texto de Marcos, porque é um exemplo clássico de Jesus acalmando uma tempestade. Os discípulos estavam com Jesus em um barco, mas eles estavam em uma tempestade. Marcos 4, 35. Jesus acalma a tempestade. Diz aí o seguinte, você chegou lá, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que esse estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece.
o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ô irmãos, que coisa tremenda! Faz essa imagem na tua mente, no teu coração. Eles no barco, uma tempestade se levanta e Jesus está tranquilamente dormindo no travesseiro, descansado. Os discípulos começam a ficar apavorados. A água já está entrando no barco e Jesus está dormindo. E aí os discípulos correm, acordam a Jesus: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos. Eles já estavam achando que ia morrer. E foram acordar a Jesus. Agora preste atenção no detalhe: eles estão no mesmo barco, na mesma tempestade. Eles estão apavorados, Jesus está calmo. Então percebe como que a questão da paz interior depende de como nós estamos por dentro, depende do estado da nossa alma, não das circunstâncias em volta. Esse é um tempo de pandemia, queridos. Muitos perderam o emprego, famílias inteiras, a renda baixou, muitos perderam familiares, mas o desespero, a ansiedade, ela virá dependendo do estado da alma de cada um. Se Cristo está no barco comigo e com você, não há necessidade de ficar apavorado. Jesus estava com os discípulos, mesmo assim, ficaram apavorados. Percebe? Assim é a igreja hoje. Muitos crentes estão apavorados, embora sejam crentes, mas ainda não encontraram o descanso em Cristo Jesus. Eles estavam, queridos, tremendamente apavorados. E Jesus, então, vai falar com eles. Olha o verso 39. Eles vão, despertam Jesus. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Essa foi a atitude de Jesus. Ele exercitou fé. E aí, queridos, ele vira para os discípulos e diz o seguinte: ora, por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Jesus vira para eles, né? Jesus vira para nós hoje. Por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão sem fé? Por causa de uma pandemia? Por causa da morte que se aproxima? Essa é a mesma indagação que Cristo faz para nós, queridos. Embora professamos a nossa fé em Cristo, embora fazemos parte da igreja, mas se não estivermos em comunhão com Ele, o pavor da tempestade, do temporal, pode alcançar o nosso coração. Então é preciso que eu e você estejamos em íntima comunhão com Cristo, para que a gente possa descansar, sabendo que Jesus está no barco conosco. E se Ele está no barco, queridos irmãos, a água pode levantar o quanto quiser. Cristo está no barco. O barco não vai virar. Creia nisso. Coloque a sua fé em Cristo. É preciso colocar a fé em ação. À medida que buscamos a Cristo, precisamos exercer fé nele, de que ele pode todas as coisas. E a questão da fé é interessante. Quando a gente vai a um hospital, alguém indica um bom médico. Olha, vai nesse médico, e esse médico aqui é de experiência. Quem passou por ele foi curado. E aí a gente vai cheio de fé no médico. De que o médico vai aplicar
o remédio certo e nós vamos ser curados. E muitas das vezes a gente não vai a Cristo da mesma forma. Cristo sendo o médico dos médicos, queridos. Cristo ressuscitou Lázaro, estando morto 4 dias. Cheirava mal, ou seja, o corpo de Lázaro estava em decomposição. Quando Jesus falou assim, tirai a pedra, a irmã de Lázaro falou, mestre, mas já cheira mal, porque é de 4 dias. Jesus não estava preocupado se era de 4 dias, de 10 dias. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar pelo seu poder. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. O corpo que estava em decomposição, ele voltou à composição. As células voltaram a funcionar. O sangue voltou a circular. A alma de Lázaro, que já tinha saído, voltou para o corpo. Queridos, quer maior poder do que esse? Esse é o poder de Jesus, que está à nossa disposição. Quando ele diz, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque ele tem o poder, queridos. Nós só temos que colocar a nossa fé em prática e crer que, de fato, ele vai trazer paz à nossa alma. À medida que nós cremos nele e começamos a andar com ele e entrar em íntima comunhão com ele. E aí essa paz interior, ela invade o nosso ser, independente da tempestade ao nosso redor, como esta que estamos vivendo em nossos dias, uma tempestade que pegou o mundo inteiro, como se fosse um grande tsunami, uma grande onda que pegou todo o planeta Terra. Mas porque estamos em Cristo, porque somos filhos de Deus, todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esses podem descansar completamente em Jesus. Vejamos aí o versículo 40. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E aí o versículo 41, os discípulos espantados disseram uns para os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem aqui está no começo da caminhada de Jesus com os discípulos. Jesus está treinando os discípulos a caminhar por fé. Eles ainda tinham visto poucos milagres. E quando chega esse momento, eles então perguntam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E quando nós paramos para pensar e analisar a nossa fé precisa estar ancorada em Cristo, este que tem poder sobre o vento e o mar, este que tem poder sobre a morte, que ressuscitou a Lázaro, o filho da viúva de Naim, ressuscitou vários, curou o cego Bartimeu e fez muitos milagres. Ele tem nos convidado a cada dia a caminhar com ele e crer nele. Então veja bem, queridos, se ele acalmou a tempestade, ele parou o vento, ressuscitou o morto, você acha que para tirar a ansiedade que algumas vezes invade o nosso coração, você acha que é difícil para Jesus tirar a ansiedade do nosso coração? Claro que não. Ele tem todo o poder para dar a mim, a você, descanso à nossa alma. Tenha certeza disso, tenha fé nisso. E agora eu quero ir no último texto, que é Mateus capítulo 6. Mateus 6, 25. Jesus vai falar da ansiosa solicitude pela vida. Aqui Jesus novamente vai tratar da questão da ansiedade que assalta o nosso coração. Mateus 6, volta aí um pouquinho.
e vá até Mateus capítulo 6, verso 25. A questão da ansiedade, querido, ela é tão antiga quanto a humanidade. E Deus já sabia disso e sabe disso. Por isso ele trata dessas questões. Jesus tratou, Deus tratou lá antes da vinda de Cristo com os salmistas, lá nos Salmos. Você vê Davi buscando a Deus e tratando da ansiedade. E no ministério de Jesus ele faz questão de tratar da ansiedade. Porque ele sabe que nós, os seres humanos, ficamos preocupados com as questões da vida. Mateus 6, 25. Vamos ler até o versículo 34. Certamente hoje não vai dar para a gente ir até o final do texto, mas a gente não tem pressa. A gente vai meditando aos poucos na palavra. Meditar na Escritura, querido, não precisa ter pressa. É preciso olhar o texto, entender o texto, checar o texto e ir na profundidade do texto. Vamos ler. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que texto maravilhoso, queridos. Jesus aqui, ele é cirúrgico quando ele traz para nós uma reflexão simples com as questões da vida, do dia a dia, e aí, lógico, se reportando à sociedade da época, né? Ele vai falar dos passarinhos, dos lírios do campo, ele vai falar que não trabalham nem ajuntam em celeiros, né? A vida rural daquele tempo. Mas eu queria começar pensando numa frase que Jesus diz aí. Versículo 25. Ele diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus vai falar da vida, e aí ele compara a vida com a comida. E ele compara o corpo com as vestes. Jesus, ele traz uma questão para a gente avaliar. Ele diz aí, o que é mais precioso? A vida ou a comida? O corpo ou as vestes? Se você não tem vida, para que comida? Se teu corpo morrer, para que a roupa? Então ele leva a gente a pensar e raciocinar por esse ângulo. Olha, a vida vale mais do que a comida.
Por isso não tem que estar preocupado. E o corpo tem mais valor do que as vestes. As vestes, elas acabam, elas vão embora. Você compra outra, você ganha outra. Não tem valor real diante de Deus as vestes, mas sim a nossa vida, sim o nosso corpo. E aí ele compara com os passarinhos. Vocês estão vendo os passarinhos? Versículo 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E aí Jesus traz uma figura da vida rural. Eles semeavam, depois eles colhiam, guardavam em celeiros. Jesus falou, ó, os pássaros não fazem esse processo. Porém, o Pai Celestial cuida deles. Eles não fazem esse processo, mas Deus cuida deles. Você já viu um passarinho morto de fome? Alguém já viu aí? Um passarinho morto de fome? Os pássaros não morrem de fome porque Deus sustenta todos eles. E aí por isso que Jesus traz essa comparação para que eu e você possamos ter a mente clara. Ora, quem vale mais? Somos nós ou são os pássaros? Hein? É claro que nós valemos muito mais do que os pássaros. Ele diz aí, ó, o vosso Pai Celeste cuida dos passarinhos. Quanto mais de vós, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E aí Jesus novamente vai trazer a questão da fé. Lá na frente ele vai falar, homens de pouca fé. Queridos, preste atenção numa coisa. Se Deus cuida dos pássaros, que não tem grande valor diante de Deus, ele não vai cuidar de nós? E aí entra uma outra frase que a gente precisa prestar muito atenção aí. No versículo 26. O vosso Pai Celeste as sustenta. O nosso Pai Celeste, o Pai que está nos céus, que é Deus, e perceba que ele se refere ao Pai a nós, não aos passarinhos. Deus é o nosso Pai. Ora, se Deus, que é o nosso Pai, sustenta os passarinhos, muito mais a nós. Por isso a gente não deve estar ansioso ou preocupado com a comida que vai nos sustentar. Porque Deus vai guardar a nossa vida, Ele vai dar o pão a cada dia, Ele vai dar a comida a cada dia, Ele vai dar a roupa a cada dia. Por isso ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber e o que haveis de vestir. Mas eu queria pensar com os queridos, o Pai que está nos céus, o Pai Celestial. Nós somos os filhos de Deus, certo? E aí eu queria ir mais uma vez a João. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Quem são os filhos de Deus? Vamos definir isso mais uma vez. É sempre bom a gente definir essa questão. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Vamos ler o verso 11 e o 12. João vai falar de Jesus, que é o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. E aí ele diz aí, ó, veio, João, capítulo 1, verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui Jesus define quem são os filhos de Deus. Todos quantos receberam a Jesus, pelo poder de Jesus, se tornaram filhos de Deus. Queridos, uma vez como filhos de Deus, nós temos uma tremenda regalia.
Nós já estamos em outro patamar. Lembra dessa frase aí no fim do ano, muito falada pelos flamenguistas, né? Estamos em outro patamar. Os filhos de Deus estão em outro patamar. Nós éramos criaturas de Deus e fomos feitos filhos de Deus. Como filhos, queridos, aí nós fomos para um outro nível de relacionamento com Deus. O nível de relação do filho com o pai, ele é muito grande. E aí a gente precisa pensar, você como pai, eu como pai, você é capaz de fazer o mal para o teu filho? Você é capaz de deixar o filho passar fome? Ficar sem roupa? E muitas das vezes os pais compram aquele melhor tênis, faz o que pode e o que não pode, para calçar e vestir e dar de comer aos filhos. Porque ele é pai. Simplesmente porque ele é pai. A paternidade, o laço afetivo entre o pai e o filho, ele é único. E é inquestionável. Por isso Jesus traz a figura do Pai celestial. Ora, Deus como nosso Pai, queridos, ele não vai nos dar alguma coisa má, nem vai nos negar alguma coisa que nós precisamos. E aí eu queria um outro texto com os irmãos. Vamos a Lucas 11. Jesus ele sempre trabalha com figuras. E ele aqui em Lucas 11, novamente, ele mostra a figura do pai e do filho, o filho pedindo algo para o pai. Lucas capítulo 11, verso 9. Jesus vai usar mais uma vez essa figura e ele vai falar sobre a oração, a pessoa do pai e a pessoa dos filhos, que somos nós. Lucas 11, versículo 9, ele diz aí: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Perceba que novamente aqui Jesus usa a expressão o Pai Celestial. Ele dará o Espírito Santo e ele dará qualquer outra coisa. Mas perceba que Jesus faz aqui o contraponto. Qual é o Pai? E aí Jesus traz uma gravidade, né? E usa um exemplo forte. Qual é o Pai? Que se o filho lhe pedir pão, ele vai dar uma pedra. Você já deu uma pedra para o teu filho em lugar do pão? Eu te pergunto. Já deu? Os pais que estão aqui conosco, e eu como pai, eu nunca dei uma pedra para os meus filhos quando eles precisavam de pão. Então, quando nós analisamos essa relação nossa com os filhos, que a gente faz tudo pelos filhos, é a mesma relação, queridos. E lógico, muito maior, porque quem somos nós? Como o próprio Jesus diz no versículo 13. Ora, se vocês que são maus, somos maus porque somos pecadores. Embora arrependidos dos nossos pecados, embora justificados pelo sangue de Jesus, mas a natureza pecaminosa ainda está em nós. Como diz o apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Por causa dessa natureza pecaminosa, o velho homem que habita em nós. Se nós, com essa natureza, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial
vai dar a mim e a você aquilo que nós precisamos. Ora, queridos, isso é lógico. Por isso que a fé, ela é lógica. Né? Semana passada eu postei, crer é também pensar. Crer em Deus é uma questão de lógica. Crer em Deus, queridos, é uma questão lógica. Por todos esses fatos que a Bíblia nos mostra. Por isso que a questão da ansiedade, sair dela, não entrar nela, é uma questão de lógica. É ir a Cristo. Entrar pelo caminho que é Cristo. Aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Depositar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Falar com Ele. Colocar a lista, que muitas das vezes estamos ansiosos porque pensamos em várias coisas. Achamos até que precisamos de muitas. Muitas das vezes não precisamos de tantas. E até isso ele vai nos mostrar. Quando ele vai dar algumas coisas pontuais e outras ele não vai dar. Porque ele sabe do que nós precisamos. Às vezes a gente pede até o que não precisamos. E aí Deus, que é bom, Deus que é amor, ele vai dar apenas o que nós precisamos. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa. Pensar que Deus é o nosso Pai Celestial. E Ele não vai permitir que fiquemos ansiosos por faltar algumas coisas. E principalmente as questões básicas do dia a dia, como comida, bebida, vestimenta, casa que moramos. A lista ali não é tão grande, mas Deus sabe exatamente quais são as coisas básicas que nós precisamos. Por isso, queridos, a gente não precisa andar ansioso de coisa alguma, porque o Pai Celestial sabe tudo que precisamos. E Ele cuida de nós como Pai. Ele não cuida como um padrasto, não cuida como um carrasco, não cuida como um patrão ou um chefe. Ele cuida de mim e de você como Pai Celestial. E é esse lugar, o lugar de filho, que nós precisamos aprender a sentarmos diante dele, a irmos a ele como filhos. Como os filhos conversam com os pais e pedem aos pais o que eles precisam. Nós precisamos ir a Deus sabendo que Ele vai nos dar tudo quanto nós precisamos. Por isso, não precisamos ficar com o coração assaltado pelas preocupações da vida, porque o Pai Celeste sabe tudo que nós precisamos. Amém, queridos? Eu quero incentivar você a ir ao Pai como filhos amados e ter em mente que o teu Pai Celestial é o Pai que te ama e que vai dar a você tudo quanto você precisa. Ele não vai negar a você coisa alguma. Como diz o texto que nós lemos. Ele não vai negar aquilo que eu e você precisamos para esse momento, para essa hora. Ele vai nos dar. Por isso, tenha paz no seu coração. Por isso, exerça a sua fé nele. Porque certamente ele vai dar a você descanso para a sua alma. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos orar agradecendo a Ele essa graça. Queridos, ser filho de Deus é uma graça tremenda. Ele nos alcançou, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos encontrou. Isso é uma graça. Nós vamos orar, louvando a Deus por ser chamados filhos de Deus e poder descansar nele, mesmo nesse tempo. O meu coração, querido, tem descansado em Deus. Com toda essa pandemia,
com toda essa incerteza que o país atravessa, o meu coração está descansando em Deus, porque eu sei que Ele está comigo no barco, e certamente o barco chegará ao porto seguro, que é a Canaã Celestial. Não há outro porto mais seguro do que este. Ele vai nos levar, querido, a Canaã Celestial. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus essa tremenda confiança, essa tremenda graça. Pai querido, nós te louvamos nessa noite. Senhor, nós bendizemos o teu nome, pela tua bondade, a tua graça em nós. Ó Senhor, um dia o Senhor nos achou e nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz do Evangelho e nos deu a paz de Deus, que excede todo entendimento. E essa paz tem guardado o nosso coração e a nossa mente. E nós podemos confiar e descansar em Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado. Ó Deus, que essa paz alcance o coração de cada um dos meus irmãos que porventura esteja passando por ansiedade. Ó Deus, cada um dos ouvintes dessa live, não somente hoje, quantos virem a ouvir, Senhor, essa palavra, que eles sejam alcançados e tocados e sejam levados ao Senhor, ao porto seguro. Ó Deus querido, bendizemos o teu nome nessa noite, por essa maravilhosa graça. Ó Deus, abre os olhos daqueles que estão precisando enxergar que o Senhor Jesus é a razão da nossa paz, que o Senhor Jesus é o caminho que nos leva à paz de Deus e que tira toda ansiedade. Ó Senhor, bendito seja o teu nome. Senhor, muito obrigado pela vida do Paulo, que já está em casa, que foi restaurado da sua saúde. Continuamos a rogar pela vida do Ricardo. Toca no Ricardo e cura, Senhor. E traz a ele e a Tamara o seu descanso. O descanso, Senhor, para a sua alma. Ó Deus, traz saúde física ao Ricardo. Em nome de Jesus. Senhor, toca na Maria Edina, mãe do Leoni. Toca e cura, Senhor. E traz descanso para toda a família. Em nome de Jesus. Senhor, toca no irmão José de Barros. Restaura a sua saúde. E traz o teu descanso para a sua família. Senhor, toca na Célia. Ó Deus, cura a Célia e toca, Senhor, na sua saúde física. E toca também na sua alma. E que ela possa encontrar o seu descanso. Ela e toda a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, nós te rogamos por cada enfermo, Senhor, deste momento, desta hora, que eles sejam tocados pelo teu poder, o poder do nome de Jesus, o poder que fez o mar se acalmar e o vento parar. Rogamos a ti, Pai, porque cremos na manifestação do teu poder e da tua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém.